Francisco Alessandro Ferreira de Oliveira nasceu no dia 23 de setembro de 1997 em Fortaleza, quase Maracanaú, mas foi em Fortaleza. Ele que é narrador dos bons, youtuber e começou muito jovem, tem uma história magnífica para contar aqui no Maestros da Bola. Fala, campeão. Satisfação te receber. O prazer é todo meu, JP. Aqui já passaram vários nomes do nosso futebol, da nossa história da comunicação e estar aqui é uma honra. Estar aqui nessa cadeira onde já passaram vários destes nomes aqui que fazem a história do esporte cearense, do futebol cearense. É de fato uma honra mesmo. Me sinto muito privilegiado. Obrigado. Show de bola. E para bater um papo com a gente também, para comandar esse episódio, meu parceiro Moisés Bezerra. Tudo bem, campeão? É isso, tudo bem. Muito bom dia aí para todo mundo. Uma honra estar aqui novamente. Agradeço aí o convite. E vamos bater um papo muito bacana aqui sobre transmissão, narração esportiva, né? Com um dos talentos aí da narração do futebol cearense. Muito bacana estar aqui. Massa. Moisés é estudante e uma promessa aí. Já tem feito vários trabalhos na mídia esportiva. Estamos na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Toda semana um novo episódio do maior acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte. Também estamos na Fortaleza FM 90.7. Deixo um abraço especial para todos que fazem esta FM, tá? Equipe técnica sensacional. Lembro para você que estamos no YouTube e também no Spotify, além do Instagram, Maestros da Bola CE. São mais de 160 episódios, repito, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Bora começar? Vamos nessa. Então fala pra gente, cara, quando foi que surgiu essa paixão, desejo por narrar? Boa pergunta, né? Boa pergunta, porque uma coisa foi levando a outra. Eu sempre quis fazer comunicação, então acho que de uma forma ou outra, no esporte ou não, eu estaria no ar, em algum canto, fazendo alguma coisa, falando de alguma coisa. E aí meu pai sempre gostou muito de futebol. Jogou subúrbio, várzea, ali em Maracanaú, tal, nos bairros. E ele enfim, me levava aos jogos desde muito cedo. Eu nunca joguei nada, enfim, minha mãe nem deixava muito. Meu pai tentava burlar essa regra lá e me levava aos jogos. E ele se juntou com a galera do bairro lá e assistia os jogos do Ceará naquela campanha de 2009, da Série B, para o acesso para a Série A. Né? E aí me chamou para um horário diferente, jogos sábado à noite, jogos terça-feira à noite, enfim, jogos em horários alternativos. E ali eu, como não entendia muito de futebol jogado, só via os jogos, mas muito mais na base da brincadeira, eu comecei a prestar atenção no que o narrador falava, né? Era o Bosco Farias, né? A transmissão do PFC na época. E aí eu já queria fazer comunicação, gostava muito de ir aos jogos no bar, a gente ia ao bar, assistia os jogos, não ia no estádio, né? E juntei uma coisa a outra. Em 2010, o Ceará sobe para a Série A, vai à Série A, mas eu fui impedido de assistir a estreia do Ceará na Série A porque tomei uma nota baixa em matemática. Enfim, minha mãe colocou de castigo, meu pai foi assistir o jogo e eu fiquei em casa sem assistir televisão, era o castigo e sem poder sair de casa. Liguei o rádio. Por sorte, estava passando a transmissão de futebol no rádio, do jogo que eu queria estar assistindo. E aí eu vi que era muito mais legal no rádio do que na televisão. Pelo menos para mim foi assim, né? Me apaixonei na hora ali pela transmissão, um ambiente mais apurado, um negócio mais frenético, rápido. E aí passei a escutar, passei a ouvir muito, mexendo lá, fuçando no rádio, que tinha um aparelho enorme lá em casa. Caí para a AM e a partir da AM eu descobri outros jogos, além dos jogos do Ceará, jogos do Fortaleza, jogos de Flamengo, Corinthians, jogos que vinham de emissoras de rede, né? E aí eu me apaixonei. Eu disse, cara, eu vou fazer isso aí. Vou tentar fazer isso aí. E aí quando eu percebi que o locutor esportivo também tem que fazer as mesmas coisas de comunicação, no curso de locução, jornalismo, eu juntei uma coisa a outra e acabei começando a fazer ali, né? Digamos assim, a gravar no celular, esperava todo mundo sair de casa, gravava um gol ali que eu via na televisão, memorizava, não tinha TV a cabo na época. E quando, enfim, apareceu a oportunidade com a internet chegando, ainda no comecinho, ainda na época do 3G, saída do 2G para o 3G, eu comecei a divulgar meu trabalho na internet e aí comecei, de fato, na internet primeiro para depois ir para o convencional. Cara, e aí, interessante que tu tinha, 2009, tinha 11 anos, né? 11 anos. E já queria fazer comunicação, interessante, né? Já pensava nisso e tal, e aí, lógico. O sonho, o desejo, linkou com aquilo que eu via, com aquilo que estava percebendo. Você falou de um nome emblemático no rádio, em especial no rádio cearense, o Bosco Farias, João Bosco Farias.
Mas suas referências aí? Vamos pela ordem, né? O primeiro locutor que eu acompanhei na televisão local, né? Galvão Bueno, enfim, a gente não precisa nem falar, né? Mas nos locais mesmo, o Bosco Farias foi o primeiro. E aí tinham outros narradores do Premier, que era o PFC na época, de fora, né? De cada praça das afiliadas. E eu ia pegando, enfim, vários nomes diferentes, né? E aí, quando eu fui pro rádio, é que, de fato, as referências vieram. Que eu comecei a escutar para tentar reproduzir. Sim. Porque na TV era muito mais o nome do jogador, a jogada em si você estava vendo. Mas no rádio, o primeiro locutor que eu escutei e entendi o que estava falando foi o J. Rômulo. Porque era um jogo do Ceará, né? Ele narrava os jogos do Ceará ali, enfim, com aspecto de torcedor, né? A visão do torcedor do Ceará. E aí, quando eu fui pra AM, mexendo lá, fuçando no rádio, que eu descobri os outros locutores, aí foi uma festa. Júlio Salles, na antiga Rádio Globo, Rádio Assunção, né? Aí passei pela Verdinha, que tinha o Gomes Farias, o próprio Bosco Farias, que também narrava por lá. E foi na Verdinha que eu percebi uma galera mais jovem chegando e me dando a esperança de, não é só a galera mais velha que faz, é só o pessoal da velha guarda. Tem uma galera mais jovem aí que talvez possa abrir caminho. Tinha Caio César, tinha Antero Neto, Irismar França, que também era recém-chegado lá na Verdinha. Fora os outros grandes nomes, né? Tinha o Ricardo Mota também, que narrava muito lá na Verdinha, na Rádio Verdes. E aí tinha a Rádio Cidade, que tinha o Anastácio fazendo os jogos do Ceará, o Vilar fazia os jogos do Fortaleza. E tinha o Cleiton Monte também fazendo ali os jogos do Ferroviário, além do J. Egito, que fazia acho que espécie de quarta... na moral. Aí tinha a Metropolitana, que tinham vários narradores que passavam por lá. Depois, eu vou na ordem do dial, tá bom? Tinha a Rádio Povo CBN, que era só AM, naquela época que eu comecei a ouvir, que era 1010. Tinha o Renilson Souza, né? E o Vavá Maravilha, né? O Evaristo lá narrando. Aí tinha a Rádio Clube, que tinha Carlos Fred, tinha o Mário Salles também, naquela equipe na época que eu escutava. E a última rádio do dial que eu acompanhava lá era mais próxima de mim, né? A Pitaguari AM. Então, eram vários narradores que passavam lá. Enfim, fixava uma época, depois mudava. Mas era o que eu acompanhava ali. Fui passando de rádio em rádio até encher o saco dos meus pais para pedir um radinho mesmo, né? Um radinho de pilha. Lembro muito bem, o meu aniversário de 13 anos, o presente foi um radinho de pilha. E ali foi um divisor de águas. Ali foi que eu passei não só a escutar o convencional que tinha no FM, porque a gente tinha pouco futebol no FM, né? A gente tinha uma rádio ou outra que fazia ali em retransmissão com alguma emissora do AM. E essa equipe do J. Rômulo, que foi de 2010, que era na 102 FM, que depois virou a 3 FM, era uma equipe de esportes no FM depois de muito tempo, porque teve uma na época da 92, que era a Tropical FM, que, enfim, foi descontinuada, tal. Teve outras emissoras que tentaram colocar, mas por conta do mercado naquela época, o futebol era no AM. Então, eu tive a sorte de ligar o rádio numa rádio FM que eu não sabia que estava passando o jogo e estava fazendo a primeira transmissão, que era Ceará e Fluminense, 2010. Eu tive esse privilégio de trabalhar nessa equipe, né? Na A3 FM, J. Rômulo, Edilson Maciel, e uma galera, Luiz Guilherme. LG. Né, o repórter do Ceará. No começo já era Danilo Queiroz, depois veio o LG e tal. Enfim, eu tive esse privilégio de ficar alguns anos até fechar a extinta A3 FM. Oi. É isso, eu sou um cara que sou muito curioso por bastidores, né? E eu já faço transmissão de rádio também há um certo tempo. E eu queria saber, né? Porque muita gente não sabe, né? Não é tão claro assim para o público no geral que consome essa questão da diferença, né? Entre narrar com imagem, né? Transmitindo imagem e sem imagem, né? Então eu queria saber de tu como é que é esse processo, principalmente para diferenciar para o público também, né? Como é que é esse processo de elucidar o jogo, né? Só com a descrição, né? De certa forma, a transmissão do rádio ela é mais descritiva, né? Do que na TV, no geral, pela falta da imagem. Exatamente. As coisas vão mudando, né? Muita gente hoje, Moisés, eles escutam... as pessoas estão escutando o jogo e por algum motivo não gostam daquele narrador que está na TV, baixam o volume e vão buscar uma narração do rádio ou do YouTube, ou de uma rádio que está no YouTube. Então está uma convergência de mídias hoje bem maior. Mas a grande diferença do rádio é que você tem que ser o mais descritivo possível e você tem que acompanhar a bola. No rádio você acompanha a bola na narração. Claro, você vai falar quem está com ela, mas você tem que partir do ponto de quem é que está com a bola, onde que a bola está. Na TV é diferente. Você é um complemento. Você tem que legendar aquela imagem sem ser redundante. Você não pode simplesmente falar que a bola está lá na direita, porque está todo mundo vendo que a bola está lá na direita. Então, você precisa ter muito mais informação do que no rádio. O rádio tem uma equipe mais robusta, por exemplo. Na TV, nas transmissões mais gerais, você tem narrador, comentarista e um repórter.
3 pessoas. No rádio você tem plantão, você tem 2 repórteres, um para cada time. Você tem, às vezes, dependendo da transmissão, 2 comentaristas. Então, você tem que administrar muito bem também. No rádio, há essa... que teve muito na televisão também, mas que hoje vem perdendo um pouco disso, que é o protagonismo do narrador, ou da narradora, no caso, hoje também, que tem muitas aí aparecendo. Mas o protagonismo do narrador no rádio, ele é maior. Porque ele comanda ali a parada, a transmissão, ele chama para o jogo, ele tem que vender o negócio, então ele pode ter um pouco mais de poesia, um pouco mais de criação, ali, um aspecto criativo um pouco maior do que na televisão. Na televisão é mais técnico, é mais informativo. Então, o narrador tem que estar mais preparado para circunstâncias de informações caso o jogo não seja tão atrativo. Aí, se o jogo for muito bom, tiver muito gol, aí você consegue ir mais tranquilo. Mas a principal diferença é essa. O aspecto da televisão é legendar o jogo, é contar a história daquele jogo sem ser redundante, e no rádio é descrever onde está a bola e quem tá com ela. É basicamente isso. Eu tive o privilégio de receber aqui, não nesse estúdio, mas no Maestros da Bola, os 2 maiores, muito provavelmente 2 maiores da história, e acho que é a primeira vez na história os 2 juntos na mesma bancada, Júlio Salles e Gomes Farias. E ele fala muito, o Salles falava muito sobre isso, né, de que você faz com que o ouvinte veja o jogo pelo rádio. Então, de fato, tem que ser rico em detalhes, tem que colocar informações precisas para que quem está ouvindo consiga enxergar. Cara, narrar é um dom espetacular, eu acho extraordinário. E aí você falou de um narrador, cara, J. Romulo, cara que narrava na arquibancada, na minha época era assim, ele ia para o meio da torcida e narrava de lá. Eu, como um comentarista, ficava na cabine, eu, Edmilson Maciel e outros comentaristas na época, entre 2013 e 2013, 14, 15. Era a época que eu era fiquei ouvinte. Lá até 15. Era a época que eu era muito ouvinte. Eu fiquei lá até 2015, que foi Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste. 2015, isso. E foi quando finalizou ali a 3FM, a gente partiu para a web. Você começou, você já falou aí como é que você começou, mas você criou uma web rádio, né? Sim. Eu também comecei na web rádio, no meu caso era para a igreja, eu queria montar uma rádio para a igreja e tal, e aí consegui, com poucos ouvintes, obviamente, os fiéis da igreja, mas mesmo assim não tinham essa cultura de ficar ouvindo rádio pela internet e tal. Inclusive, os 4 ouvintes que eu tinha na época ainda hoje estão na igreja, inclusive. Lá. Cara, e aí, como foi criar essa web rádio? Em 2013. Que era um desafio, né, bicho? Hoje é beleza, mas... Pois é, hoje é fácil, né? Hoje a gente tem curso que ensina a criar web rádio. Você cria uma web rádio. Hoje eu crio uma web rádio em 5 minutos. Me deu um computador aqui na minha frente que eu coloco o site no ar em 5 minutos. Mas em 2013 era muito complicado, porque a gente tinha uma internet bem mais fraca que hoje. Hoje está todo mundo na fibra ótica, enfim, vários e vários megas de internet. Naquela época eu tinha o chip do celular e só um celular, não tinha nem um computador. Então eu recebi um convite para participar de uma web rádio que era do Valber Freitas, a Rede Geração. Ele viu minhas fotos. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, a mostrar... eu escutei muito. Meus pais achavam que eu era louco, porque eu escutava rádio direto. Eu era um jovem diferente, né? Meu programa do fim de semana era pegar o rádio e escutar os jogos do fim de semana. O Ceará vai jogar aqui, o Fortaleza vai jogar, vai dar certo. Eu vou emendava. Eu começava 2 da tarde, terminava 10 da noite, do sábado ou do domingo, ouvindo os jogos. E quando não tinha Ceará e Fortaleza, era Ferroviário, eram os jogos de fora, enfim. Então, meus pais não sabiam que eu queria trabalhar com comunicação. Quando eu comuniquei, eu recebi um baita apoio, principalmente do meu pai, né? Que viu que o que ele tinha feito lá de me mostrar os jogos tinha levado a algum caminho. Legal. E aí ele passou a me levar nas emissoras lá de Maracanaú. Só que eu era menor de idade, não podia trabalhar formalmente. Enfim, eu tinha 16 anos na época, 15 anos na época. E aí recebi o convite da internet. A internet não tinha essa legislação, faria de casa, só que não tinha internet, não tinha um computador. E aí eu fui pesquisar o que tinha que fazer, como colocava o web rádio no ar. Meus pais me apoiando, compraram um computador, me deram um celular melhor, assim, para a época. Colocaram uma internetzinha de 2 megas. Era um pacote de 5 megas, mas chegava a 2, né? Porque eram aquelas antenas a rádio que ficam em cima da casa, batia o vento, a internet caía. E ali eu ficava pesquisando, eu ia para a escola, né? Fazia o ensino médio naquela época. Voltava, já era pesquisando como colocar rádio no ar e tudo mais. Veio a ideia com 2 amigos de criar a nossa própria web rádio.
que era vinculada a uma página no Facebook, na época, a Central da Bola. Sim. E aí, daí surgiu o nome da Central Interativo, que era a web rádio, que era minha no grupo de amigos. Com o passar dos anos, acontece em todo projeto, as prioridades das pessoas mudam, né? Saiu um por um motivo pessoal, outro para trabalhar, outro para estudar, e ficou eu e um amigo que ficou lá de Juazeiro. E a gente se comunicava todo dia, na época era Facebook, não tinha nem WhatsApp ainda para a gente falar. Montamos a web rádio, começamos as transmissões. Ao decorrer do processo, a gente divulgava nos grupos do Facebook e tal, as transmissões. Foram chegando outras pessoas que queriam trabalhar com comunicação, tudo de forma voluntária. A gente se juntava no Skype, fazíamos as transmissões ali dos jogos que passavam na televisão, né? Eu pegava a imagem da TV, um microfonezinho, um headset daquele de computador, enfim, já plugado no computador. Eu não sabia como fazer. Eu sabia o que é que eu queria que fosse para o ar. Queria que a minha voz estivesse no ar, com um som ambiente, para dar uma imersão de estádio, por mais falso que fosse ali o som ambiente. Vinhetas, trilhas. Eu queria fazer uma rádio de verdade na internet. E para divulgar, era grupo, era postagem, era página no Facebook, de boca a boca, era tudo. Era aplicativo. A gente fazia mesmo assim um trabalho de divulgação, uma espécie de tudo. A emissora, eu era a emissora completa, fazia divulgação, fazia transmissão, operava o áudio. Às vezes faltava o repórter, só tinha um comentarista, eu fazia ponta de gol. Às vezes faltava o comentarista, repórter, eu narrava, comentava, reportava, operava, enfim, era um negócio de louco. E aí eu comecei o web rádio valendo mesmo, a gente treinou, digamos assim, de 2014, do começo do ano até ali a pausa para a Copa do Mundo. Teve a Copa do Mundo em 14. Eu voltei em julho ali para o Brasileirão Série B, que o Ceará jogava, e o Brasileirão da Série C, que era o Fortaleza que jogava, com muito conhecimento de videoaulas do YouTube, que eu adquiri ao longo daquela pausa ali pro Mundial. Enfim, acabou que foi um aprendizado grande, um aprendizado muito grande. Colocava a rádio em casa, na sala da minha casa, e a partir dali muita gente passou a conhecer meu nome, né? Passou a descobrir. Aqui, tem um menino lá em Maracanã que está narrando futebol em casa. E aí chamou a atenção de emissoras, houve foi matéria tá? em portais, enfim, várias matérias. Foi um caminho legal, um caminho bacana. E eu acho que, se eu sou o que sou hoje, a web rádio foi o pontapé inicial, né? Que é um momento importante demais. Nós fizemos curso de radialista juntos e fizemos alguns jogos também, né? Isso, 2017, né? Acho que foi. E fizemos alguns jogos também. Como era o nome lá? Com o Aguiar Júnior? Tive a Seleção da Internet. Seleção na Internet. Seleção na Internet, né? Fizemos jogos lá, o Alessandro narrando e tal. E todo mundo remoto, eu narrava de casa. E todo mundo remoto, perfeito. Tipo, uma coisa que é uma tônica hoje, que veio que a pandemia acabou revolucionando. Hoje tem emissoras sei lá, de grandes competições, por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro, os jogos da Série C do Brasileiro, a emissora que ela faz toda remoto. O narrador está no canto, o comentarista está no outro. Hoje, a gente fazia isso, que é 2015, 2016, né? Então, virou uma tendência, né? O Kempis, quando estava narrando o Nordestão, ele comentava daqui inclusive, dessa produtora aqui. E aí, mãe? Pois é, né? Você citou várias mídias aí, né? Que hoje em dia democratizaram ainda mais, não só o acesso, mas também novas pessoas a trabalharem, né? Com narração esportiva, com comunicação esportiva. A gente vê vários projetos aí de sucesso, por exemplo, a Gold também, transmitindo vários jogos aí, Campeonato Cearense, inclusive. E aí, não só a internet democratizou esse acesso, mas ela também acirrou mais esse espaço, né? E aí eu queria saber de tu como a importância da internet, não só para a tua ascensão como narrador, né? E vários outros que surgiram também, como também como é que fica o espaço do rádio também, nesse novo mundo, né? Onde a gente tem internet oportunizando mais aí as pessoas a criarem conteúdo, a narrarem. Hoje a gente tem transmissão pela internet, né? Algo que anos atrás era impensável. Então, queria saber um pouco dessa tua opinião sobre essa mudança de cenário mesmo da comunicação com a internet. A internet abriu boa parte dos caminhos para mim, né? Acho que eu não sei se eu teria desistido com os nãos que eu recebi das rádios, das emissoras convencionais, por conta da idade, mas eu queria muito fazer. Então, provavelmente eu tentaria de novo quando completasse 18 anos. Mas eu tenho certeza que não teria o mesmo impacto que eu tive com a internet, né? O barulho que foi feito com a internet, meio que uma coisa levou a outra. A internet estava crescendo, a web rádio foi junto no embalo, a gente divulgava de tudo quanto era forma, então
uma coisa puxou a outra. Hoje, a gente não tem mais essa obrigatoriedade de estar em um veículo de comunicação convencional, né? De estar em uma empresa. Você pode ser a sua própria empresa. A internet dá essa possibilidade. Produtoras, canais no YouTube, perfis na internet. Hoje, o influencer, a pessoa vira um influencer e faz o seu próprio trabalho, né? A gente já viu, inclusive, alguns casos de jornalistas, né? de profissionais de comunicação do tradicional, vindo do tradicional para virar um influencer. Tem muito desse caminho que está acontecendo, porque é um caminho que abre muitas portas que a gente até hoje não sabe quais portas, o tamanho dessas portas que são abertas dentro do digital. Então, como você falou, as transmissões, que até anos atrás eram imagináveis na internet, transmissões em áudio já era inimaginável. E hoje em dia, em vídeo, hoje em dia a gente vai ter, pelo menos até agora, né? A Copa do Mundo do ano que vem, todos os jogos da Copa do Mundo do ano que vem estão garantidos só no digital. 100% dos jogos. Impressionante. A TV aberta, a TV fechada hoje só tem 50% dos jogos. E a outra emissora que fechou também só conseguiu menos dos 50%. Uhum. Então, mostra que a internet vem e é muito forte, porque você não tem barreiras, você não tem limites, você não tem ali a fronteira. Claro que, quando eu falo em relação à fronteira, tipo, o Brasil vai receber o sinal da Copa do Mundo, né? Então, fica só para o Brasil pelo VPN. Mas você consegue comunicar com todo o Brasil de uma forma mais, digamos, ampla em relação a como se fosse uma televisão, que você precisa instalar antena, retransmissora, tem que ter a potência do sinal. A internet também tem isso de forma digital? Tem, mas ela consegue chegar hoje onde a TV não está chegando. Por exemplo, a celulares, a tablets. É muito mais fácil você abrir um YouTube da vida e assistir algum conteúdo do que qualquer outro tipo de streaming, que é pago. Então, isso está sendo democratizado. E a galera está percebendo isso. Quem faz está entendendo como o jogo funciona. Então, cada vez mais os direitos são comprados pelo YouTube, o Facebook já tentou lá atrás também, lá para Libertadores, acabou não dando tão certo assim, mas pelo TikTok, pelo Instagram, quem sabe. Netflix, né? Que é uma potência mundial. Então, estão abrindo os olhos, não só a nível local, mas nacional e mundial. Você percebe o poder da internet aí. E isso é muito bom também para quem quer começar, porque mostra que com o celular na mão você consegue produzir um conteúdo, você consegue colocar uma ideia que você tem, que muitas vezes não pode ser comprada por alguém que já está lá em cima, no tradicional, algum diretor, alguém assim, mas você pode trabalhar essa ideia. E, às vezes, você pode medir a sua audiência a partir daquilo ali. E é outro ponto da internet. Você tem uma medição, um tempo real de quantas pessoas estão contigo. Legal. E quem são essas pessoas, a idade e tudo mais. Então, acho que aí é o grande trunfo da internet, né? E cabe a gente se adaptar. O rádio não morreu com a TV e o rádio não morreu com a chegada da internet. A gente se adaptou. Estamos além do dial nas rádios, né? Tanto aqui quanto lá no Cariri, lá pelo povo, na internet também. Então, abre margem. Tipo, narrei recente o jogo Vasco e Ceará. No rádio, comigo estava o torcedor do Ceará, certeza, ouvindo. Uhum. Ou o torcedor do Fortaleza ali, secando e tal. Uhum. Mas no YouTube só tinha torcedor do Vasco. Então, a partir do momento em que você tem duas vertentes e dois públicos diferentes, era muita gente. Mais de 2.000 pessoas acompanhando. E muito torcedor do Vasco. Eu não posso desrespeitar esse cara, então eu tenho que contemplar todo mundo na transmissão. Então, a partir do momento que você pega a internet, você tem que saber para quem que eu estou falando. Né? Para quem é que está me ouvindo, quem é que está me acompanhando. E valorizar esse público. E aí, só rapidinho usando o gancho, né? Você falou dessa questão da interação, que foi um ganho muito positivo, assim, né? E acho que ele agrega muito também na visão do comunicador, como você falou, que é a questão de acompanhar não só quem está te acompanhando, saber aquele público da faixa etária, mas também interagir, né? De saber, de trocar mensagem, de o público reagir à tua narração, ao teu comentário. É muito importante isso também, é algo que não era tão possível assim na transmissão tradicional, né? Na TV e tal, e é algo que a internet trouxe também. Amplificou muito. Hoje em dia você tem a reação imediata do que você falou, do que você não falou, do que você disse. Seu erro também é muito mais perceptível, seu acerto também é muito mais notório ali no momento em que você fala, você já confere o chat para ver se tem alguma coisa ali. Mas a interação, acho que na internet é o carro-chefe. Quem ignora, quem está do outro lado, quem, não vou falar menospreza, mas quem simplesmente tenta evitar, acaba criando a resistência do próprio público que está ali do outro lado. Então, acho que o caminho é a interação. Claro que nem todo mundo que está ali, né, tá para te apoiar, tá para acompanhar a transmissão. Às vezes está esperando uma coisa ou outra, está esperando você vacilar, falar alguma coisinha, mas
você tem que lembrar que quem está no controle da transmissão é você, principalmente na figura de narrador, né? Então separar, é mais uma função que o narrador tem hoje, é separar os comentários, fazer um filtro ali de quem pode agregar a transmissão, porque além da participação em si, mandar o alô é legal, mas trazer um comentário de alguém que está acompanhando o jogo e trazer para a transmissão dá outra visão. Verdade. Isso aí o torcedor que está acompanhando se sente incluso, se sente importante. Verdade. E é verdade, porque é o que move a gente, né? O que faz a gente transmitir futebol ou qualquer outra coisa é o público, né? O que não seria da gente sem o público. Então, a interação é um grande trunfo também na internet. Show de bola. Cara, você já trabalhou aí Verdes Mares, Jangadeiro, O Povo, nas principais emissoras aqui do nosso estado, né? As principais emissoras. Hoje você está onde e para além do dial, para além das emissoras convencionais, o que tem feito aí na internet, por exemplo? Eu tô narrando futebol no YouTube do Povo, do Esportes do Povo, né? Do grupo de comunicação Povo, na Rádio Povo CBN. Desde 2023, recebi a missão lá, um convite muito especial do Grupo Povo. Então, os jogos do Ceará e Fortaleza, os jogos do Cearense, a gente está por lá também. E tô no meu canal do YouTube, onde eu falo de mídia esportiva, exatamente esse assunto que a gente está abordando aqui, crescimento de internet, as transmissões tradicionais, as transmissões alternativas, linguagem, os estilos de narração também, quando eu posso agregar com esse assunto, a gente vai lá, comenta, fala de números de audiência, que hoje está cada vez mais interessante, está todo mundo mais, digamos assim, divulgando mais os números, está todo mundo percebendo como que o jogo funciona para atrair visibilidade, marcas e cada vez mais público também. Então a gente comenta muito sobre os bastidores da mídia esportiva no meu canal, que leva o meu nome, canal Alessandro Oliveira. E nas narrações esportivas, sigo lá no Povo, narrando lá no Povo CBN, tá bacana demais. Momento engraçado aí, esse tempo, claro que a internet é cruel, né? Porque você está começando de forma amadora e tal, então tem muitas coisinhas que acontecem. Sim. Que você se perde e tal. Mas, além da internet, algum momento engraçado que você tenha lembrado, ou constrangedor, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Tem algumas, né? Algumas gafes que acontecem. Às vezes, né? O nervosismo fala mais alto, principalmente em estreia. Aconteceu na minha estreia na FCF TV. 2015. Foi a primeira vez que eu narrei jogo com imagem. Eu teria que fazer a narração de televisão, né, e não de rádio. Muito difícil, porque eu só acompanhava rádio. De 2010 para frente eu só ouvia rádio. O jogo estava na TV, mas eu baixava o volume e acompanhava o rádio. Dificilmente eu acompanhava a narração de televisão. E aí eu fui narrar o jogo do Sub-15, lá no Elzir Cabral, Ferroviário e Santa Cruz. O que aconteceu? Eu estava tão nervoso e achava que seria uma coisa e foi outra totalmente diferente, outra coisa totalmente diferente. Eu não tinha retorno de imagem em relação... Porque estava começo de ano, período chuvoso, e não colocaram um monitor, porque poderia chover a qualquer momento. Sim, enfim. Sim. Olha para o campo, Alessandro, e a gente vai te orientando quando estiver passando o replay na tela. Ok. A cabine era muito apertada, eu desci para a arquibancada, e o nervosismo da estreia, você vai juntando esses fatores e dá, né, o resultado não tão legal. Eu não narrei um gol que aconteceu, que foi um gol de pênalti. O cara cobrou a bola tão bem batida que ela foi na bochecha da rede pelo lado de dentro, o gol, só que ela fura a rede e sai. Só que foi tão rápido, mas tão rápido, que eu não vi essa bola entrando. E eu disse que a bola foi para fora. E o menino saiu comemorando o gol. E não narrei, quer dizer, e narrei um gol que não aconteceu, que foi o contrário. O jogador do Santa Cruz meteu uma bicicleta muito bonita. E aí a bola... No mesmo jogo. No mesmo jogo. E aí a bola balança a rede, só que eu tava em loco na diagonal da imagem. E eu vi a bola balançando a rede, eu gritei gol. e o árbitro deu o tiro de meta. Aí eu fiquei, caramba. E era a minha primeira vez no estádio. Eu só tinha narrado jogos na web rádio em casa, vendo pela televisão. A imagem que você vê em casa, hoje acontece até hoje no off-tube, né? Quando os times jogam fora, a gente vê pela televisão o mesmo sinal que você está vendo em casa. Mas, em loco, você tinha muito mais elementos. Você tinha que prestar atenção na marcação do bandeira, na marcação do árbitro. E juntou uma coisa a outra. Eu narrei um gol que não aconteceu e não narrei outro que aconteceu.
Mas é aquela, né? O jogo de cintura tinha que entrar ali enfim. No fim das contas, disseram que eu fui bem nessa estreia. Mas sabe o tipo de estreia que você não quer ver? Eu nunca vi essa estreia. Sério? Eu nunca vi. Eu não parei pra ver. Oi? Pela Foi pela federação. Lá na época da... Em 2015, né? Eu e Irapuã Moreira. Olha aí, Ele foi meu comentarista nesse jogo. Legal. Negócio... Acontece. E, enfim, teve outras também. Teve uma vez que eu fui cancelado na internet, né? Da torcida do esporte. 2022, se eu não estou enganado. Copa do Nordeste, eu narrava no Nordeste FC. O jogo era Altos Esporte. E aí você traz o contexto. O esporte não vinha no bom momento. Era 8 jogos sem vencer. Enfim, era... uma campanha terrível no estadual também que vinha fazendo. Na Copa do Nordeste tinha risco de não se classificar. Aí você pega um jogo no domingo de carnaval, 6h30 da noite, contra o Altos do Piauí, que vinha fazendo uma campanha interessante no grupo. Foi um jogo 0x0, um jogo ruim. E aí eu caí... Eu vi até um corte de podcast esses dias do Thiago Leifert, que falava que ele narrou um jogo do Flamengo contra o Altos e o torcedor do Flamengo massacrou ele porque ele falava bem do Altos, né? Dava informações do Altos. E eu era o narrador dos jogos do Altos lá. Sim. E aí foi enfrentar o esporte. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu citei algumas informações do Altos para preencher a transmissão. O esporte não tinha tanta informação, porque além de ser começo de temporada, vinha numa fase muito ruim. Eram 8 jogos sem vencer. Se recuperou depois, né, na competição e tudo mais, mas começou bem ruim mesmo. E o jogo foi ruim, foi 0x0. As equipes estavam visivelmente se guardando para o jogo do meio de semana que elas se enfrentariam pela Copa do Brasil. E aí, claro, houve erros. Tiveram alguns erros de transmissão, erros de caracteres, tipo, o jogador apareceu lá na tarja que ele era atacante, era um volante. Houve erro meu também de identificação de jogador, que quando um erro vem, é feito borboleta, vem um atrás do outro ali, uma cascata. Errei em alguns jogadores, você entra logo numa espiral ali, você não tá bem, sabe? Quando deu 10 minutos de jogo do segundo tempo, que eu olhava a hashtag ali que você tinha que chamar, participa na hashtag aí, Copa do Nordeste e tudo mais. Quando eu bati o olho na hashtag, só tinha torcedor do esporte acabando comigo. E não era comigo exatamente, era com a transmissão em si, mas às vezes a galera não diferencia o que é transmissão e narração. Mas, essa narração tá terrível, mas pode ser a transmissão. E eu fiquei assim... perplexo. Quando acabou o jogo, o pessoal da Live Mode, né, que é a empresa que gerenciava lá o Nordeste FC, me ligou e disse: Alessandro, o que é que aconteceu? Eu disse: eu não sei. Teve erro, o repórter errou, o comentarista errou, eu errei também, caracteres errados, deu uma pane geral antes de entrar no ar, e a galera da técnica deve saber o quão maluco é isso, o quão tenso é. Tinha tudo pronto, abertura e tudo mais. Entrou no ar, perdeu tudo. Se perdeu todas as informações. Caramba. Caracteres deu pau. As câmeras também... Mudou a produtora de um jogo para o outro. Então, as câmeras da outra produtora ficavam numa posição melhor de narrar, que era em cima das cabines. Nesse dia, elas ficaram mais abaixo. E o alambrado do estádio lá em Teresina, que é o Lindolfo, ficava na frente de todos os jogadores. Eu não via nem na televisão. Eu não via nem no campo. Então, foi um negócio que, sabe, não foi uma transmissão desastrosa. A gente conseguiu contornar. Mas pela fase dos times, pelo contexto, a gente pagou o pato. Né? E aí, enfim... Tanto que a Live Mode, os diretores lá assistiram e a gente não viu nada que comprometesse. Saber o que era. Esse feedback foi o que me salvou. Porque eu voltei... Sabe, numa tristeza. A viagem de volta de lá para cá, de Teresina para cá, no dia seguinte, eu vim cabeça baixa. Pronto, acabou minha vida. Não vou narrar futebol nunca mais. Fui cancelado. E aí, o jogo seguinte que eu ia fazer era só o maior desafio da minha vida, também lá no Nordeste FC. Eu fiz um Fortaleza e Pacajus, um jogo de Campeonato Cearense. Acho que era semifinal, se eu não estou enganado. Exclusivo. Só ia passar no Nordeste FC. Então, eu seria a única voz da transmissão com imagens. Aí eu fiquei, eu fiz a pior transmissão da minha vida. Caraca. Como é que eu vou pra esse jogo? Sabe, eu passei 3 dias sem postar nada, eu nem divulguei que ia estar nesse jogo. Nem divulguei. E esse jogo foi muito bom. Foi um jogo em que eu narrei, aí o Casimiro reagiu lá e brincou com o meu bordão, né, que é o Tem Festa e tudo mais. Ali a gente volta. Então, mostrou que, às vezes... Também nesse campo a gente vai ter um dia ruim, né? Pelo contexto ou por você mesmo. Claro. E aquela, é reconhecer onde você errou, tentar melhorar e ir para as próximas. E foi isso. Se eu errei mesmo para a torcida do esporte, o que eu errei eu peço desculpas. Em nome da equipe também lá, peço desculpas pelas falhas, acontece. Mas o que eu tinha era, se um torcedor do Altos assinou
o pay-per-view, que era um pay-per-view, né? Sim, eu passo as informações do esporte, mas vou passar do Altos também. Então, eu tentei fazer uma transmissão equilibrada. E era diferente, né? Porque eu não estava narrando cearense. Então, muita gente disse que eu estava torcendo pro Altos. Eu não sou nem piauiense, né? Então, acho que faz parte, né? A internet dá esse poder às pessoas de julgar de forma imediata, de especular o que está acontecendo, sem muitas vezes saber o que pode estar ali nos bastidores, o que está acontecendo. Então, acontece, são episódios que hoje é engraçado, mas no dia lá foi... Isso é louco, tenso, né? Eu também fui cancelado. Desculpa. Só rapidinho que ele fala que existem dias ruins, né? Como esses, né? Que inusitados, né? Que você passa por situações complicadas assim no ar. E aí é muito importante também quem enfrenta e quem te ajuda a contornar isso, que é a tua equipe de transmissão, né? Que é o repórter, que é o comentarista que tá ali contigo e tudo. E aí, escutando a situação dele aqui, eu lembrei de uma que aconteceu comigo esse ano já, em Fortaleza Internacional, a lesão do Moisés. Meu xará, inclusive. Do Davidson, né? Do Davidson, exatamente. Eu tava na Arena Castelão, inclusive, como repórter. E aí o narrador, ele narra, né, o gol do Moisés, que depois é anulado. E ele passa pra mim, né, pra me fazer a descrição e tal. E aí eu acabo falando ali, eu não presto atenção que o Moisés, ele sai com a mão no adutor. Eu não prestei atenção nesse trecho. Foi muito rápido, só o replay da TV que pega, muito né? rápido. E aí o gol ainda não tinha sido anulado nesse momento. E aí eu acabo falando que ele se emociona pelo gol. Ele se emociona pelo gol que ele faz de bicicleta e tudo mais. E aí o narrador, o Regis Melo, inclusive, estava do meu lado. Ele dá um toque e fala, não, tal, ele lesionou, tá com a mão no adutor, vai ter que sair. Aí eu entro depois, retifico a informação no ar. Mas enfim, foi uma situação bem inusitada depois que a gente lembrando. Mas enfim, né? E aí, sem a equipe do lado, né? Eles às vezes observam coisas que a gente não observa, né? Que, enfim, como ele falou, a gente tem que estar, principalmente quando está em loco, muita atenção a detalhes, né? E quando você perde uma coisinha que seja, já prejudica ali na transmissão e tal. E vai muito do entrosamento, né? Narrador, comentarista, repórter. Exatamente. A gente combina antes quem vai olhar o quê. Eu falo com o comentarista, principalmente o Thiago Minhoca, que trabalha comigo em loco lá no estádio. Ele fica de olho no banco de reservas. Porque o repórter ele vai acompanhando o lance junto comigo para descrever, fazer ponta de gol. Então o comentarista ele olha para os bancos. Quando tem alguma movimentação de chamou para substituição, ele já me diz, vai mudar. E aí eu já chamo o repórter. Daqui a pouco tem mudança aí, hein? Aí o repórter vai, entra e fala, daqui a pouco vem fulano. Aí eu já volto pro comentarista, quem é que deve sair? Então fica nesse entrosamento. É um time também, né? A gente não está jogando, mas estamos transmitindo juntos. Então precisamos ter uma ideia centralizada ali, uma linha de raciocínio para não ficar... Um fala uma coisa, outro diz outra. Às vezes há um desencontro, porque você vê uma coisa... às vezes o comentarista está no estúdio com a televisão, com replay. Então ele vê outra totalmente diferente. Falta que não foi, enfim. Então é um time que joga junto ali no ar também. E eu queria que você citasse rapidinho também, como você falou das referências, né? Dos parceiros aí que você teve durante a caminhada também, de repórter, comentarista. Os que você mais curtiu, assim, de fazer transmissão junto. Eu tive muita gente boa que sabe, eu acho que eu sou um privilegiado. E eu acho que essa é a verdade. Muita gente boa mesmo que eu trabalhei junto, que não só no ar, mas fora do ar também. Eu aprendi muito fora do ar. Eu tive uma experiência muito bacana na Vesmares em 2016, até 2019 ali, onde eu passei da técnica, onde eu passei da narração para a produção e depois virei técnico. Virei operador de áudio, para ter ideia lá, virei operador de caracteres, mas eu passei por todos os setores da emissora, por exemplo, lá para falar aqui. Então, trabalhei com muita gente boa. Em transmissão, eu acompanhava muito as transmissões de todos os narradores lá. Então, tipo, era o Farias narrando e eu estava do lado, acompanhando ali. Eu inventava alguma coisa para estar do lado. O comercial chegou com a lista dos foguetes, né? Que é aquele comercialzinho que você lê durante a transmissão. E aí eu ficava com a ficha do lado do Farias aqui para ele marcar o comercial que ele lia. Só para dizer que estava ali. O Farias podia fazer isso, mas acompanhava muitos jogos com ele. Trabalhei com o Caio César, com o Antero também. Posteriormente, já como contratado como locutor esportivo lá na Band News FM com o Jussier, que era comentarista ainda na época na rádio. Já narrava na TV, mas era comentarista da rádio ainda. Então, era muito diferente, porque além de comentarista, ele era o meu chefe imediato. Então, tinha uma pressãozinha ali. O Caio Costa, que, enfim, além dos repórteres, né? Trabalhei com Del Luiz, trabalhei com Charles Gaspar, já trabalhei também com Nildo Nascimento... Muita gente, Danilo Queiroz, o Anderson Azevedo, boa, né, o Horácio Neto, Miguel, né? Júnior, muita gente boa. Vai faltar um nome ou outro, mas, sabe, eu fazia questão de estar ali, de vê-los trabalhando e, posteriormente, trabalhar. Já fiz uma transmissão, fiz uma época que o JG assumiu a equipe na Rádio Cidade, eu narrei 2 jogos, eu acho, mas um do Ceará com o Ibernão Monteiro,
que fez o Ibernon, ele fez a ponta de gol, o repórter. Daniel Campelo comentou. Sim. E quem abriu a transmissão para mim, sabe quem foi? Eu fiquei assim, abismado. Vila Marques. Olha só, cara. É um negócio que, enfim, foi um Londrina e Ceará pela Série B de 2017, se eu não estou enganado. Um período bem Campelo, especial. Ibernon e Vila Marques. Brincadeira. E aí eu escutava muito, né, a equipe da Rádio Cidade lá em 2011, 2012 ali, com o Anastácio, o Daniel Campelo, o próprio Ibernon que chegou depois. O Del Luiz também tinha passado por lá. São grandes nomes do rádio cearense. Acho que de todas as rádios aqui do Dial, eu só não coloquei voz em algum momento em duas aqui. Que foi a Assunção, nunca falei ao vivo na Assunção, e nem na Metropolitana. Das outras, em algum momento minha voz passou no ar narrando ou reportando também, que eu já fiz. Foi bacana. Acho que... E muita gente junto, né? Então, é importante destacar a importância dessa galera, comentários, reportagens. Acho que faz o time ficar legal, que faz uma transmissão ficar bem bonita mesmo. Legal. Estamos conversando com o Alessandro Oliveira, narrador. Ele que tem uma história muito legal aqui no nosso estado e é uma referência para muitos na comunicação, rádio, TV e internet. Deixa um abraço para todos que estão na TV Câmara Fortaleza e também na Fortaleza FM. Você falou de bordões, né? Todo narrador que se preze tem os seus, cria os seus. Eu falei com dois gênios da narração, Gomes Farias Aquilo não é uma entrevista. Não, aquilo não é entrevista. Aquilo não é um vídeo, não é um podcast. Aquilo é uma aula. Aquilo é uma aula. Aquilo é uma aula. Verdade. Eu vi recentemente, eu já tinha assistido na época, mas vi recente, após o falecimento do Júlio Salles. Cara, a riqueza de detalhes, a parceria dos dois, que muita gente acha que os dois são rivais, né? Mas a grande verdade é que todo mundo que joga pelo mesmo time, que é o seu, a audiência e tudo mais, o crescimento do futebol. Então, aquele vídeo, para quem não viu, por favor, recomendo que veja Júlio Salles e Gomes Farias juntos. Infelizmente, esse encontro não acontecerá mais, né? Aqui neste plano, porque é a história da narração esportiva cearense. Eu coloco também ali o Carlos Fred como um grande nome também, que moldou a narração cearense. Vila Marques também é um desses nomes. E tantos outros nomes que, se a gente passar citando aqui, a gente vai extrapolar o horário, né, do podcast aqui, da entrevista, mas, enfim, é muito bacana. Nosso rádio cearense é muito rico. Pois é, e bordões, eles são mestres, e o Alessandro também tem, né? Tem alguns, né? Eu acho que mais ficou... o meu queridinho é o Tem Festa, né? Tem Festa é espetacular, cara. É um time muito massa, assim, na narração. É show de bola. Enfim, tem quem estranhe hoje por conta do advento das redes sociais e tudo mais, né? Mas a galera que é criada de rádio entende o significado do bordão. O significado do bordão é aqui, ó. Tá acontecendo isso. Enfim, acho que o grande revolucionador do bordão no rádio é o Osmar Santos, né? Isso. Ele que é uma máquina, era uma máquina de bordões, uma máquina de narrar. E ele traz essa influência muito para os locutores. De criar bordões, de criar expressões suas que refletem a sua essência, a sua energia, enfim, dentro de uma transmissão. Então, Tem Festa, que era festa logo no começo, né? E depois eu tive que fazer uma alteração por conta que existem outros locutores que falam festa também, mas por um em específico que me orientou, tenta criar a tua coisa. E eu até achei legal que o Tem Festa, ele não é só o Tem Festa, ele tem toda a entonação, dependendo do gol. E eu deixei ele é tão especial que eu deixei hoje o Tem Festa apenas para os times cearenses. Só quando o time cearense fizer gol e realmente fizer sentido. E realmente tivermos uma festa durante o jogo, né? Vamos supor, o time cearense está perdendo, né? Deus o livre ali, 4-1, 4-0, faz o gol de honra. Eu não vou falar um Tem Festa para esse gol, né? Não dá para falar que tem festa. Mas é especial. Eu acho que é o bordão que muita gente não sabe meu nome. Mas eu chego no Castelão, tem festa. Vai ter festa. E isso é bacana, né? Porque é o momento do gol. Na hora do gol, a bola passa da linha ali, eu grito tem festa. E aí é toda a emoção, que é a maior emoção do esporte, né? É o gol. Beleza. Ontem, aniversário do homem, né? Aniversário do homem, 28 anos. 28 anos, cara, parabéns, você é um exemplo para muitos de nós, tá? Jovem,
casou com 15 anos. Não, que é isso. Foi não? Não, casei com 21. Ah, tá certo. Mas eu comecei a namorar, o quê? 16? Tinha 16, né? Aos 16 anos, Cara, eu brinco, mas eu acho que, né? Eu comecei com 15, minha esposa, que é a esposa hoje ainda, ela tinha 14. Fui pai com 21, né? Tô brincando contigo, mas fui antes ainda, né, cara? Mas vamos lá. Parabéns, né? Parabéns. Obrigado, Deus te abençoe ricamente. Continue te abençoando aí nos teus negócios, nos teus projetos. Não acabou ainda não, é só porque eu lembrei do aniversário, tá? A gente vai continuar. Mas só para abrir esse espaço para te parabenizar. Parabéns mesmo, cara. Não, eu agradeço. Como eu falei, me sinto muito privilegiado de ter vivido muita coisa já na comunicação e saber que ainda é o começo. Saber que ainda tem muita coisa para acontecer. Enfim, toda a transmissão que eu faço lá na rádio, em todos os lugares em que eu passei, a sensação era de estar estreando, sabe? De ter um cuidado, de ter a primeira, vamos aqui, é mais uma, isso aqui é importante, esse jogo aqui é importante por isso. Então, é uma caminhada muito bacana. Às vezes poxa, 28 anos. E muita gente trata ainda como um garoto, e, enfim... Mas é muito novo ainda. Mas é muito engraçado. Mas já tem uma experiência massa muito engraçado, também. porque são 12 anos praticamente o pessoal falando, o garoto aí está surgindo, aí está chegando. E eu tô chegando. Em algum momento eu chego, não sei onde, mas é isso. Eu acho que sou muito abençoado, é a palavra certa, falo privilegiado, mas abençoado mesmo. E, enfim, eu lembro muito bem da vez em que eu fui fazer um teste na rádio, né? Que eu não passei quer dizer, eu passei no teste, mas não tinha idade. Uhum. Mas antes de qualquer coisa, antes de pisar no estúdio da rádio, eu fui à igreja, me ajoelhei e pedi: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu vou entrar nisso aqui de cabeça, estou disponível para o que acontecer. Só me mostra se é isso mesmo que é o meu caminho. Se for, eu vou abraçar. Se não for, a gente vai atrás de outra coisa. E acho que a resposta foi dada, né? Então, enfim, eu costumo falar isso para pouca gente, desse momento, porque é muito pessoal e tal, mas é muito importante você ter, não só, tem talento, tem competência, mas ter ao seu lado pessoas que te motivam, pessoas que pegam na sua mão quando o momento não é legal, pessoas que não estão só apenas num momento bacana, mas que estão nos momentos também mais complicados, mais delicados. Então, minha família, meus pais, meus irmãos, minha esposa, que na época namorada ainda, começando, e eu comecei paralelo, né? Comecei a narrar no mesmo momento que comecei a namorar, então foi um momento muito diferente, de uma juventude diferente, né? Mas eu não me arrependo de uma vírgula, de um segundo de nenhum desses dias. Acho que tudo valeu a pena, a caminhada segue e vai continuar seguindo, e eu continuo com o mesmo pensamento, né? Se for para acontecer, se for da vontade dele, vai acontecer. Se não for também, se acontecer qualquer coisa que mude o caminho, que mude a história, porque há um propósito. Então, sim, eu acredito muito que a narração tenha dom, que tenha preparo, mas que tem também fé, né? Porque o que não é o torcedor de futebol se não for a fé de vencer, de conseguir 3 pontos, uma classificação, escapar de um rebaixamento. Então, tem muito disso, não só para o torcedor, mas para quem está do outro lado também. Porque é uma luta própria, né? É um campeonato próprio, digamos assim, que às vezes a gente sai, dependendo de uma partida assim, derrotado, às vezes é um empate com sabor amargo, ou de vitória, ou até mesmo uma vitória bonita, né? Então, é isso. Obrigado pelos parabéns, fico muito feliz. Show. Moisés. É isso, fugir um pouquinho aqui, mas vamos de um gol que tu gostaria de ter narrado. Gol que eu queria ter narrado, com certeza o gol do Penta. Gol no Ronaldinho. Queria ter narrado muito, mas é aquela, né? Fenômeno, né? É, fenômeno. Porque, enfim, o contexto, né? Foi desafiado pelo goleiro e faz o gol. Enfim, sim, campeão. Um domingo, sabe? Ser campeão de Copa do Mundo no domingo. Eu lembro muito vagamente, né? Era bem novinho na época da Copa do Mundo, mas depois... depois vendo na internet, vendo as narrações, acho que a pandemia até trouxe isso pra gente, rever muita coisa do passado, verdade. Né? Tentar prospectar o que seria do futuro e tudo mais. E eu queria ter narrado o pentacampeonato da seleção. Não sei se o Hexa pode vir aí pela frente, mas o Penta, como já aconteceu, né? Eu queria ter feito, mas é aquela, né? Vamos ver o que é que vem pela frente aí. Mas esse gol da seleção brasileira, acho que é o melhor que tem, porque você não tem... a pressão há uma pressão de ser um título mundial, mas você não tem a pressão de pesar demais. Você pode exagerar. Você pode se entregar 100% na narração de seleção brasileira em caso de conquista de título. Você não pode fazer isso aqui hoje, por exemplo, no futebol cearense. Se entregar demais em um gol. Tem gente que faz, mas tem que correr o risco.
Porque a gente sabe que é uma questão passional, né? O comportamento do torcedor. Então, eu vou na bola de segurança, vou em gol de seleção brasileira em final de Copa do Mundo. Legal. Cara, a gente vai dar uma pausa, que a gente vai entrar num quadro de primeira, né? Eu faço uma pergunta, uma frase, você responde com aquilo que vem no coração, certo? Beleza. E aí eu já me despeço do Moisés, mas ele volta nos acréscimos. A gente vai fechar o tempo da TV daqui a pouquinho, aí ele volta para a gente continuar com o turno do YouTube, beleza? Então, aguarde que volta já. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que viu e mais uma vez parabéns aí pro Alessandro também. Que ele possa continuar tendo sucesso aí na carreira e é uma inspiração para muitos aí, para todos nós aí. E agradeço o convite. Moisés é bom, viu, cara? Nossa, valeu, Moisés. Moisés é bom. Comentarista e repórter também. Fala bem. Tá chegando bem. Cara, é bom. Vamos agora para De Primeira com meu parceiro Alessandro Oliveira. Roda a vinheta. De Primeira com Alessandro Oliveira. Um ídolo no esporte. Zico. Só um narrador referência. Galvão Bueno. Eita, é verdade. Você falou há pouco tempo sobre um jogo que gostaria de ter narrado. Agora um jogo que você quer narrar, que você deseja narrar, que tem um sonho de narrar. Um gol. Um gol? Algum título cearense de grande expressão fora do estado e fora do Nordeste. De expressão nível nacional. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana. A gente chega lá, será? Acho que a gente chega. Chega muito perto já, né, cara? Fortaleza. A gente já chegou muito perto e eu vejo que tem potencial para mais nos próximos anos. Daqui, coisa de 5, 10 anos, eu acho que a gente, com os investimentos que o futebol nordestino vem recebendo e os exemplos de sucesso, não é distante. Porque era distante a gente imaginar, por exemplo, em 2010. 2010 não, 2010 o Ceará estava na Série A, mas era muito impossível. Em 2013, o Ceará na Série B e o Fortaleza na Série C, a gente imaginar que 10 anos depois os dois jogariam um Clássico Rei. Já teriam jogado um Clássico Rei na Série A. Verdade. Então, acho que o futebol cearense caminha para um nível profissional, principalmente a dupla Clássico Rei e outros exemplos de organização também que a gente tem no futebol, aquilo do cearense, o Floresta, que está, enfim, fazendo bonito na Série C do Brasileiro. Tem alguns outros projetos também, então acho que teremos muito em breve alguma coisa assim gigante para o futebol cearense que repercuta a nível nacional, como não só foi o Fortaleza lá em 2023 na Sul-Americana, mas algo que pode entrar para a história mesmo do esporte cearense. Ceará que em 2015 quase cai para a Série C também, né? Exatamente. Então, tem isso aí. Narração é emoção ou técnica? Ou é mais emoção ou técnica? Um pouco dos dois. Acho que 50-50. A emoção sem técnica é vazia e a técnica sem a emoção ela é chata. A técnica sem emoção ela é chata. Então você precisa dosar para equilibrar. 50-50. Acho que tem que achar o seu nível. E aí vai de cada um. Você consegue colocar o tanto de emoção e o tanto de técnica ali de acordo com o que o jogo pede. Rádio, TV ou internet? Internet. Sério? Sério. Eu amo rádio. Amo muito rádio. Mas na internet você consegue fazer rádio, você consegue fazer TV. Na TV você não consegue fazer rádio. Tem esse detalhe. No rádio você não consegue fazer TV. Mas na internet você consegue fazer tudo. Então, há alguns anos essa resposta minha poderia parecer maluca. Hoje ainda talvez. Mas eu prefiro fazer internet. Eu prefiro fazer rádio na internet, prefiro fazer TV na internet. É impossível você continuar só no hoje. Ficar só em algum local fixo é perder público. Praticamente isso. É deixar de falar com o pessoal. Tá. Repete o teu bordão e explica o teu bordão. Tem festa. É o momento em que o torcedor começa a comemorar. O momento que a bola passa a linha do gol, balança a rede. É o momento em que pai abraça filho, pessoas choram, pessoas sorriem, pessoas não acreditam, pessoas extravasam, pessoas fazem a festa. Tem festa. Show de bola. Para finalizar, diz só se quiser, mas se não disser eu pergunto depois. O time que mexe com o teu coração, que mexe com a tua emoção, o time que te abala. Teve isso já. O Ceará me emocionou muito no começo, por conta do acesso. E eu não tenho problema algum de falar, porque é a minha história, eu não vou esconder. Mas depois que eu passo a escutar o rádio, eu fiquei muito mexido com muita coisa. Então, eu sofria muito com Fortaleza na Série C, batendo na trave. Sofri muito quando o Ceará caiu da Série A para a Série B lá em 2011. Fiquei muito abalado.
E aí, quando eu comecei a narrar no rádio, foi a escadinha. Eu pegava os menores. Eu peguei Ferroviário na Série B do Campeonato Cearense, 2016, 2017, 2016 foi. E ali você vê também outras coisas. Você passa a se emocionar. Então, tipo, era pra eu torcer Ceará. Meu pai torce Ceará. Muito por conta de acompanhar os jogos. Mas eu passei a torcer pelo esporte. E quando você entra no... Enfim, tem quem torça e consiga separar, mas eu não consigo. Como eu vi que eu não vou conseguir escolher um, que eu gosto de todos, então eu torço para todos. Uhum. Então é muito difícil eu parar para ver um jogo para torcer. Assim, sem ser seleção brasileira. Seleção brasileira eu me entrego. Aí, não vai ganhar o Hexa, mas eu tô torcendo. Ainda torço pra seleção brasileira, né, cara? Torço, cara. Tem que torcer, né? Eu também. Eu torço. Eu também. Você falou um negócio interessante. Cara, não tem mais tempo, não. Tem mais tempo, não. Tem tempo de finalizar. Obrigado, viu, parceiro? Deus te abençoe. Sucesso sempre. Tamo junto. Eu que agradeço o convite mais uma vez. É um privilégio. Estamos por aqui. No que precisar. Projeto lindo, lindo mesmo. É muito importante ter esse tipo de projeto aqui na Crônica Cearense. Mantenha a história e o presente vivos ao mesmo tempo. É um negócio muito bacana. Parabéns mais uma vez. Show de bola. Dá tempo. 1 minuto. Eu me emocionei muito, cara, com Fortaleza na Libertadores. Meu irmão, eu vendo o Tricolor de Aço na Bomboneira, sei lá, contra o River Plate. Eu narrei o gol do Kevin lá. Extraordinário isso pro futebol cearense. É extraordinário. Você não tem como se emocionar. Claro que eu não vou dizer que time eu torço, né? Só o Adriano que sabe. Mas você se emociona demais em todas as situações. Então, isso que você fala é muito sério. Quando a gente trabalha com isso, a emoção, ou pelo menos o coração, de fato, fica de lado. O torcedor fica de lado e o profissional aflora nesse sentido. Realmente, o futebol cearense vive um momento magnífico. Tua esposa? Cleinha, muito obrigado por trazer, viu? Ele não queria vir, não, era? Mas ela trouxe. Eu falei, ela disse, eu vou com você, eu venho, vamos. Legal. Adriano Prudente, obrigado, meu parceiro. Edson Cunha, muito obrigado também. Toda a rapaziada da TV Câmara Fortaleza. Da Fortaleza FM, Jocasta Pimentel e toda a equipe, muito obrigado também, tá? No YouTube e no Spotify e no Instagram, a gente continua, então fica ligado com a gente, tá bom? Maestros da Bola CE. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Audio